Amado coração, que a paz que excede todo entendimento inunde o seu ser neste exato momento. Não importa como a sua noite tenha sido, não importa o peso que você carrega nos ombros ao despertar, saiba que você não está só. A presença amorosa de Deus te envolve como o mais terno dos abraços, te convidando a um novo começo, a uma nova manhã de misericórdia e graça. Respire fundo, sinta o ar que enche seus pulmões, um presente divino, um sopro de vida que te renova. Deixe que toda a ansiedade, todo o medo, toda a incerteza se dissipe com a sua expiração. Aqui, neste lugar sagrado de oração, você está seguro, você é amado, você é visto pelo Pai. Ele conhece as suas lutas, as suas lágrimas silenciosas, os seus anseios mais profundos. Ele te diz nesta manhã: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Abra o seu coração para receber este alívio, para sentir a sua mão gentil a acalmar a sua alma. Estamos aqui juntos, como uma família em fé, para elevar nossos pensamentos e corações ao Criador, para buscar a sua face e nos deleitarmos em sua presença. Que a sua palavra seja a luz para os nossos pés e a lâmpada para os nossos caminhos neste novo dia que se inicia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, fonte inesgotável de amor e misericórdia, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã com corações humildes e reverentes. Queremos começar este dia em Tua presença, pois sabemos que só em Ti encontramos a verdadeira paz e a força de que necessitamos. Agradecemos pelo dom da vida, pelo descanso da noite e pela oportunidade de viver um novo dia sob o Teu cuidado. Agradecemos pela Tua fidelidade, que se renova a cada manhã, como um sol que nasce sem falhar, dissipando as trevas e trazendo a esperança. Ó Pai, como é bom render-se a Ti, como é bom saber que somos Teus filhos amados. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva agora, que Ele acalme os nossos corações atribulados e nos guie em cada palavra desta oração. Que este momento seja um encontro genuíno contigo, um diálogo de amor entre o Criador e a sua criatura. Nesta manhã, Senhor, queremos meditar em Tua palavra, especialmente no Salmo 78. Queremos abrir os nossos ouvidos para dar atenção ao Teu ensino. Queremos inclinar os nossos corações às palavras da Tua boca. Queremos, como o salmista Asaf, proferir um enigma, desvendar os mistérios de outrora, aquilo que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Ó Deus, que essa herança de fé não se perca em nós, que não a escondamos dos nossos filhos, mas que possamos contar à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Que possamos ser uma geração que se levanta para declarar a Tua grandeza, para que a geração vindoura, os filhos que ainda hão de nascer, se levantem e a contem a seus filhos. Este é o ciclo da Tua graça, a corrente inquebrável do Teu amor que passa de pai para filho, de geração em geração. Que eles ponham em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas que guardem os seus mandamentos. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a este chamado. Ajuda-nos a não sermos como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quantas vezes, Senhor, olhamos para a nossa própria vida e vemos reflexos dessa inconstância? Quantas vezes o nosso coração vacila, a nossa fé se abala e o nosso espírito se mostra infiel? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa dureza de coração, a nossa tendência a esquecer dos Teus grandes feitos. Lembramos, ó Deus, da história do Teu povo, Israel. O Salmo 78 nos confronta com uma verdade dolorosa, mas necessária: a facilidade com que o ser humano se esquece da Tua bondade.
Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja. Eles não guardaram a aliança de Deus e recusaram-se a andar na sua lei. Esqueceram-se dos seus feitos e das maravilhas que lhes mostrara. Ó Senhor, que exame de consciência profundo essa passagem nos provoca. Quantas vezes, armados com as tuas promessas, com a tua palavra, nós retrocedemos diante da batalha. Quantas vezes, diante da primeira dificuldade, do primeiro gigante que se levanta, nós viramos as costas e fugimos, duvidando do teu poder que opera em nós e através de nós. Quantas vezes a nossa memória se torna seletiva, lembrando-se das afrontas, das dores, das perdas, mas esquecendo-se dos livramentos, das curas, das provisões, dos milagres que o Senhor operou diante dos nossos olhos? Perdoa-nos, Pai, por cada vez que a amnésia espiritual tomou conta de nós. Perdoa-nos por não guardarmos a tua aliança, a aliança selada no sangue precioso de Jesus Cristo, uma aliança de amor, de perdão e de vida eterna. Perdoa-nos por recusarmos andar nos teus caminhos, que são caminhos de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. O salmista nos recorda das maravilhas que o Senhor fez na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente como de um abismo. Da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Quando lemos estas palavras, Senhor, o nosso coração se enche de admiração pelo teu poder. Tu és o Deus que abre mares, que transforma desertos em mananciais, que guia o teu povo com sinais visíveis do teu cuidado. E mesmo assim, o salmo continua. Mas eles ainda pecaram mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Ó, que retrato fiel da nossa própria natureza! Mesmo cercados por evidências do teu poder, mesmo depois de experimentarmos milagres, ainda somos capazes de duvidar. Ainda somos capazes de murmurar, ainda somos capazes de testar a tua paciência com os nossos desejos egoístas, pedindo comida segundo o nosso apetite, em vez de confiarmos no maná que o Senhor nos dá a cada dia, a provisão perfeita para a nossa necessidade real. Murmuramos quando a resposta não vem no nosso tempo, quando o caminho parece longo demais, quando a bênção que recebemos não é exatamente aquela que idealizamos. Dizemos em nossos corações: será que Deus pode realmente resolver este meu problema? Será que Ele pode mesmo preparar uma mesa neste meu deserto particular? Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incredulidade. Perdoa-nos por falarmos contra Ti em nossos pensamentos, em nossas palavras de queixa e descontentamento. Ajuda-nos a crer que Tu és o Deus que pode, sim, preparar uma mesa no deserto, que pode fazer o impossível acontecer, que pode transformar a nossa escassez em abundância. E a Tua reação, Senhor, descrita no Salmo, é de ira, mas também de profunda misericórdia. O Senhor ouviu e se indignou, e acendeu-se fogo contra Jacó, e também subiu a sua ira contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. A incredulidade do teu povo te entristeceu, e como não entristeceria? É como um filho que, mesmo recebendo amor, cuidado e proteção constantes de seu pai, ainda duvida do seu amor e da sua capacidade de cuidar. A nossa falta de confiança fere o teu coração paternal. No entanto, mesmo em meio à ira, a tua provisão não cessou. O Senhor deu ordem às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover sobre eles o maná para comerem, e deu-lhes do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida em abundância. Esta é a tua graça, Senhor.
uma graça que nos constrange. Mesmo quando somos infiéis, tu permaneces fiel. Mesmo quando duvidamos, tu continuas a nos sustentar. Mesmo quando murmuramos, a tua mão continua estendida para nós, oferecendo o pão do céu. Ó Pai, que possamos aprender com essa lição, que a nossa memória não seja curta, que possamos nos lembrar de que cada refeição em nossa mesa, cada dia de saúde, cada fôlego de vida é um maná que vem do céu, uma prova do teu cuidado constante e imerecido. Ajuda-nos a não tomar a tua graça como garantida, mas a recebê-la com um coração grato e humilde a cada manhã. Mas a história se repete e a teimosia humana insiste. O Salmo 78 continua a narrar como, mesmo satisfeitos, eles não abandonaram a sua cobiça. A ira de Deus veio sobre eles, mas a cada vez que ele os feria, eles o buscavam, e voltavam, e de madrugada procuravam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Contudo, lisonjeavam-no com a sua boca, e com a sua língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Senhor, que palavras duras e verdadeiras. Quantas vezes o nosso arrependimento é superficial, motivado apenas pelo medo da consequência e não por um amor genuíno por ti. Quantas vezes te buscamos apenas na hora da dor, na hora da perda, na hora em que o castigo nos alcança. E quando a tempestade passa, quando o sol volta a brilhar, o nosso coração se desvia novamente. As nossas promessas se tornam palavras vazias e a nossa fidelidade se mostra frágil como o orvalho da manhã. Nós te chamamos de nossa rocha, de nosso Redentor, mas as nossas ações mostram que a nossa confiança está, na verdade, em outras coisas, no dinheiro, no poder, na nossa própria força, no reconhecimento dos homens. Perdoa-nos, Pai, por cada vez que te lisonjeamos com a boca, enquanto o nosso coração estava longe de ti. Perdoa-nos por cada aliança quebrada, por cada promessa não cumprida. Desejamos, nesta manhã, um arrependimento genuíno. Desejamos um coração reto para contigo, um coração que te busque não apenas na dor, mas também na alegria, não apenas na necessidade, mas também na abundância. Um coração que te ame pelo que tu és, e não apenas pelo que tu podes nos dar. Um coração que seja fiel à tua aliança, não por obrigação, mas por um amor profundo e sincero. E aqui, no meio deste salmo de advertência, brilha a joia mais preciosa da tua natureza, a tua compaixão. Mas ele, sendo compassivo, perdoava a sua iniquidade e não os destruía. Antes, muitas vezes desviava a sua ira e não despertava todo o seu furor, porque se lembrava de que eram carne, um vento que passa e não volta. Oh, meu Deus, que verdade consoladora! Tu conheces a nossa estrutura. Tu te lembras de que somos pó. Tu vês a nossa fragilidade, a nossa transitoriedade, a nossa inclinação para o erro. E em vez de nos destruir com o teu furor, a tua compaixão prevalece. Tu desvias a tua ira. Tu perdoas a nossa iniquidade. Tu nos dás uma nova chance e outra e outra. Quantas vezes, Senhor, tu desviaste a tua ira de nós? Quantas vezes merecíamos o castigo, mas recebemos a tua misericórdia? Quantas vezes a tua paciência se estendeu muito além do que poderíamos imaginar? Somos como um vento que passa, mas o teu amor permanece para sempre. Somos frágeis, mas a tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Somos inconstantes, mas tu és a rocha eterna. Nesta manhã, queremos nos agarrar a essa verdade. Queremos descansar na tua compaixão. Queremos encontrar refúgio no teu coração perdoador.
Quando olharmos para as nossas falhas, para os nossos pecados, para a nossa história de rebeldia, não queremos nos desesperar. Queremos correr para os teus braços, confiando que, como um Pai amoroso, tu nos receberás, nos limparás e nos restaurarás. Obrigado, Senhor, por te lembrares de que somos carne. Obrigado por nos amares, apesar da nossa fragilidade. O Salmo prossegue narrando como eles provocaram a Deus no deserto e o entristeceram no ermo. Limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Ó Senhor, limitaram o Santo de Israel. Que acusação poderosa! Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Colocamos o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, dentro das caixinhas da nossa lógica, da nossa experiência, da nossa falta de fé. Dizemos, isso é impossível. Isso Deus não pode fazer. Meu caso não tem mais jeito. Nós limitamos o teu poder com a nossa dúvida. Nós restringimos a tua ação com a nossa incredulidade. Nós ditamos as regras de como tu deves ou não deves agir. Perdoa-nos, Senhor, por essa arrogância. Perdoa-nos por essa miopia espiritual que nos impede de ver a tua grandeza. Tu és o Deus que não conhece limites. Tu és o Santo de Israel, aquele que é infinitamente poderoso, sábio e bom. Ajuda-nos a quebrar as nossas caixas mentais e a crer que para ti nada é impossível. Ajuda-nos a não nos esquecermos da tua mão poderosa que já nos livrou tantas vezes. Que a lembrança dos teus livramentos passados seja o combustível para a nossa fé no presente e a nossa esperança para o futuro. Que possamos declarar como o salmista em outro lugar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que nenhum medo, nenhuma circunstância, nenhuma voz de dúvida nos faça limitar o teu poder em nossas vidas, Pai. O Salmo 78 é um espelho para a nossa alma. Ele nos mostra a nossa própria história, as nossas próprias lutas, a nossa própria necessidade desesperada da tua graça. Ele nos mostra que, deixados por nossa própria conta, somos um povo de dura cerviz, esquecido e rebelde. Mas ele também nos mostra a tua face, a face de um Deus paciente, compassivo, fiel e todo-poderoso. Um Deus que, apesar das nossas falhas, nunca desiste de nós. Um Deus que continua a nos guiar, a nos sustentar e a nos chamar de volta para a sua aliança de amor. E o clímax dessa aliança, o ponto culminante da tua história de redenção, não está no Antigo Testamento, mas na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro maná que desceu do céu para nos dar vida. Ele é a rocha ferida da qual flui a água viva. Ele é o pastor que nos guia, não para uma terra prometida terrena, mas para a própria presença do Pai. Nele, a tua aliança se torna perfeita e inquebrável, não baseada na nossa frágil fidelidade, mas na sua obra consumada na cruz. Nele, encontramos o perdão completo para as nossas rebeldias e a força para viver uma nova vida, não mais de coração inconstante, mas com um espírito fiel, capacitado pelo teu Santo Espírito. Por isso, nesta manhã, nós nos agarramos a Jesus. Nós olhamos para Ele e vemos a expressão máxima da tua compaixão e do teu poder. Agradecemos por Ele, o nosso Salvador e Senhor, neste momento de quietude em que a sua palavra falou tão profundamente aos nossos corações. Quero te fazer um convite gentil. Se esta oração está tocando a sua alma, se você sente a presença de Deus renovando as suas forças, eu te encorajo a se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de fé que busca a Deus a cada manhã. Curta este vídeo para que mais corações possam ser alcançados por esta mensagem de esperança. E se o Espírito Santo colocar alguém em seu coração, alguém que está passando por um deserto, que talvez tenha se esquecido da bondade de Deus, compartilhe esta oração.
Seja um instrumento da graça de Deus na vida de alguém hoje. Sua simples atitude pode ser o maná que alguém precisa para continuar a jornada. E agora, amado, amada de Deus, depois de termos preparado o nosso coração com a verdade da palavra, depois de reconhecermos a nossa fragilidade e a grandeza da misericórdia de Deus, estamos prontos para ir mais fundo. Estamos prontos para mover da meditação para a entrega. A primeira parte da nossa jornada de oração nos trouxe até a porta do Santo dos Santos. Agora, vamos dar o próximo passo. Vamos abrir completamente o nosso coração e entregá-lo nas mãos do Pai, confiando que Ele pode e quer fazer uma obra nova e transformadora dentro de nós. Prepare-se para derramar a sua alma diante daquele que te ama com amor eterno. Pai amado, aqui estamos de coração aberto diante de Ti. Já não queremos mais lutar com as nossas próprias forças. Já não queremos mais confiar em nosso próprio entendimento. Reconhecemos, com a sabedoria do Salmo 78, que o nosso coração é enganoso e a nossa fidelidade é passageira. Por isso, neste exato momento, fazemos a única coisa inteligente e segura que podemos fazer. Nós te entregamos o nosso coração. Recebe-o, Senhor. Recebe este coração cansado de tentar e falhar. Este coração ferido pelas decepções. Este coração ansioso com as incertezas do amanhã. Toma-o em tuas mãos de oleiro. Quebra o vaso velho e faz de novo, segundo a tua vontade. Entregamos a Ti a nossa mente com todos os seus pensamentos turbulentos, suas preocupações que nos roubam o sono, suas memórias dolorosas que insistem em voltar. Lava a nossa mente, Senhor, com a água pura da Tua palavra. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que a nossa mente não seja mais um campo de batalha para o inimigo, mas um jardim onde os Teus pensamentos de paz, de amor e de esperança possam florescer. Entregamos a Ti a nossa vontade, tantas vezes teimosa e rebelde. Submetemos os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos à Tua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que não seja feito o nosso querer, mas o Teu, hoje e sempre. Ajuda-nos a dizer como Jesus no Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Senhor, Tu conheces cada área da nossa vida que precisa da Tua intervenção. Olhamos para o dia que se estende à nossa frente e, por vezes, sentimos um peso. O peso das responsabilidades, das contas a pagar, dos relacionamentos quebrados, das enfermidades que afligem o nosso corpo ou o corpo de quem amamos. Colocamos cada uma dessas cargas aos Teus pés. A preocupação com os nossos filhos, o seu futuro, as suas escolhas. Entregamos a Ti, Pai. Tu és o Pai perfeito e os amas mais do que nós. Guarda-os, guia-os, protege-os de todo o mal. A ansiedade com o nosso trabalho, a insegurança, o medo do desemprego. Entregamos a Ti, Jeová Jiré, o nosso provedor. Tu és o dono do ouro e da prata, e prometeste que o Teu povo não mendigaria o pão. A dor de um luto, a ferida de uma traição, a amargura de um perdão não liberado. Entregamos a Ti, médico dos médicos, aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Derrama o Teu bálsamo curador sobre a nossa alma, a luta contra um pecado de estimação, um vício, um hábito que nos escraviza. Entregamos a Ti, nosso libertador. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Quebra as cadeias, Senhor, e nos ensina a andar em novidade de vida. Qualquer que seja o deserto que estejamos a atravessar hoje, declaramos pela fé que não estamos sós. O mesmo Deus que guiou Israel com uma coluna de fogo e uma nuvem é o nosso guia. O mesmo Deus que fez brotar água da rocha é a nossa fonte. O mesmo Deus que enviou o maná do céu é o nosso sustento diário.
Ó Pai, que a lição do Salmo 78 seja selada em nosso espírito. Não queremos ser a geração que viu os teus milagres e ainda assim duvidou. Não queremos ser o povo que provou da tua provisão e mesmo assim murmurou. Não queremos ter um coração que te busca apenas na hora da angústia para depois te esquecer na hora da bonança. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto, um espírito que seja fiel na aliança, um coração que não se esqueça dos teus feitos, mas que os conte com alegria à geração vindoura. Dá-nos uma memória santa, Senhor, uma memória que se lembre mais dos livramentos do que das aflições. Uma memória que se recorde mais das tuas promessas do que das ameaças do inimigo. Uma memória que traga à existência aquilo que o Senhor já fez, para fortalecer a nossa fé para aquilo que o Senhor ainda fará. Que as nossas bocas não se abram para a murmuração, mas para o louvor. Que, em vez de perguntarmos, poderá Deus preparar-nos uma mesa neste deserto, possamos declarar com fé: eu sei que o meu Deus pode e vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Que a nossa confiança em Ti não seja limitada pela nossa visão humana, mas expandida pela revelação da Tua palavra. Tu és o Santo de Israel e para Ti não há impossíveis. Pedimos, Senhor, a plenitude do Teu Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Como poderíamos viver um dia para a Tua glória sem a Tua capacitação? Somos fracos, mas o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Vazio de nós mesmos, enche-nos contigo. Enche-nos com o Teu amor, para que possamos amar como Tu nos amas, perdoando quem nos ofendeu, servindo quem precisa, sendo pacientes com os que nos rodeiam. Enche-nos com a Tua alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da nossa salvação e da Tua presença constante. Enche-nos com a Tua paz, a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. Enche-nos com a Tua paciência para suportarmos as provações sem desfalecer, para esperarmos o Teu tempo com confiança. Enche-nos com a Tua bondade e benignidade, para que as nossas ações e palavras sejam um reflexo do Teu caráter. Enche-nos com a Tua fidelidade, para que sejamos firmes em nossos compromissos contigo e com os outros. Enche-nos com a Tua mansidão e domínio próprio, para que possamos controlar as nossas reações, refrear a nossa língua e andar em humildade. Que o fruto do Espírito seja evidente em nossa vida hoje, para que o mundo veja e glorifique o Teu nome. E nesta comunhão contigo, Pai, queremos expandir o nosso coração e interceder por outros. Não oramos apenas por nós, mas nos colocamos na brecha por aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas. Oramos pela nossa família. Abençoa o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos. Guarda-os, supre as suas necessidades e atrai-os cada vez mais para perto de Ti. Oramos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho. Que possamos ser luz e sal no meio deles. Usa-nos para levar uma palavra de esperança, um gesto de amor. Oramos pela Tua igreja, o corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Fortalece os pastores e líderes, dá-lhes sabedoria e discernimento. Une o Teu povo em amor e propósito. Desperta a Tua noiva para a santidade e para a missão. Oramos pelos nossos governantes e por todas as autoridades constituídas. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça e retidão. Que as suas decisões promovam a paz e o bem-estar do povo. Oramos por nossa nação. Sara a nossa terra. Perdoa os nossos pecados coletivos e levanta um povo que Te busca de todo o coração. Oramos pelos que sofrem, os doentes, os enlutados, os desempregados, os famintos, os refugiados, os perseguidos por causa da Tua palavra.
Sê o consolo, a provisão, a força e o refúgio para cada um deles, Senhor. Mostra-lhes o teu favor e o teu cuidado de maneiras milagrosas. Agora, Senhor, consagramos este dia a Ti, cada hora, cada minuto, cada segundo. Consagramos o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas tarefas domésticas. Que tudo seja feito não como para homens, mas para o Senhor. Que a excelência e a integridade marquem tudo o que as nossas mãos fizerem. Consagramos as nossas conversas, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e transmitam graça a quem ouve. Livra-nos da fofoca, da maledicência, da reclamação e da palavra torpe. Consagramos os nossos recursos financeiros. Ajuda-nos a ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, sendo generosos, fiéis nos dízimos e ofertas e sábios em nossos gastos. Consagramos os nossos relacionamentos, que possamos ser pacificadores, fontes de encorajamento e exemplos do teu amor. Guia os nossos passos hoje, Senhor. Abre as portas que devem ser abertas e fecha aquelas em que não devemos entrar. Livra-nos das ciladas do inimigo, dos acidentes, da violência e de todo o mal. Colocamo-nos sob a proteção do teu sangue, o sangue de Jesus, e declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Cremos e recebemos esta proteção divina sobre nós e sobre a nossa casa. Finalizamos esta oração, Pai, com o coração transbordando de gratidão e fé. Não olhamos para as circunstâncias, mas para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Não importa o que este dia traga, a nossa escolha já foi feita, nós confiaremos em Ti. Se o sol brilhar, louvaremos a Ti. Se a tempestade vier, nos esconderemos em Ti. Se a vitória chegar, daremos a glória a Ti. Se a aparente derrota nos encontrar, aprenderemos a lição contigo. A nossa esperança não está na ausência de problemas, mas na certeza da Tua presença em meio a eles. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Tu estás no controle de todas as coisas e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá para o seu dia na força e na alegria do Senhor, coberto pela sua graça, guiado pelo seu Espírito e seguro em seu amor eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, antes de nos levantarmos deste lugar de oração, antes de mergulharmos nas atividades deste dia, o Pai nos convida a um último ato de preparação. A nossa oração nos conectou com o céu, mas agora precisamos nos equipar para caminhar na terra. A palavra nos adverte que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas não tema, não há razão para o medo, pois o nosso general, Cristo Jesus, já venceu a guerra. A nós, cabe apenas nos revestirmos da armadura que Ele já conquistou e nos oferece gratuitamente. Esta não é uma armadura de medo, mas de autoridade. Não é um traje para nos escondermos, mas para avançarmos com confiança. Portanto, neste momento, pela fé, vamos nos vestir peça por peça com a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Primeiro, tomamos o cinturão da verdade. Cingimos os nossos lombos, a nossa estrutura, o nosso ser mais íntimo, com a verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. Declaramos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Rejeitamos toda
Mentira do inimigo sobre a nossa identidade, sobre o nosso valor, sobre o nosso futuro. Recusamo-nos a andar em engano, em hipocrisia ou em falsidade. Hoje andaremos em integridade, com a verdade de Cristo sustentando cada passo, cada decisão, cada palavra. Este cinturão firma todas as outras peças da armadura. Sem a verdade, tudo fica solto, tudo cai. Senhor, que a tua verdade seja o nosso alicerce hoje. Em seguida, vestimos a couraça da justiça. Colocamos sobre o nosso peito, protegendo o nosso coração, as nossas emoções e os nossos afetos, não a nossa própria justiça, que é falha e manchada, mas a justiça perfeita de Cristo Jesus. É a justiça que nos foi dada na cruz. O inimigo não pode mais nos acusar de nossos pecados passados, pois o sangue de Jesus nos purificou. Esta couraça protege o nosso coração da condenação, da culpa, da vergonha e das feridas emocionais. Quando as setas da acusação vierem, elas não penetrarão, pois não encontrarão um pecador condenado, mas um filho amado, justificado e aceito pelo Pai. Guardamos o nosso coração nesta justiça, pois dele procedem as fontes da vida. Calçamos agora os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nossos pés não andarão por caminhos de contenda, de ansiedade ou de discórdia. Estaremos firmes e estáveis, prontos para levar a paz de Cristo por onde formos. Que os nossos passos hoje semeiem a paz em nosso lar, em nosso trabalho, em cada ambiente que adentrarmos. Que sejamos pacificadores, como o Senhor nos chamou a ser. Estes calçados nos dão firmeza para não escorregar nas ciladas do inimigo e agilidade para avançar com a boa nova da salvação, a mensagem de que em Cristo há paz com Deus. Embraçamos com firmeza o escudo da fé. Este é o nosso grande instrumento de defesa, a fé na palavra de Deus, na sua fidelidade, no seu poder. O inimigo lançará suas setas inflamadas, setas de dúvida, de medo, de desânimo, de preocupação, de pensamentos blasfemos. Mas ao levantarmos o escudo da fé, nós apagamos todas elas. Declaramos hoje: eu creio em Deus. Eu creio nas suas promessas, mesmo que os meus olhos não vejam. Eu creio na sua bondade, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Eu creio no seu poder, mesmo que eu me sinta fraco. Cada vez que uma mentira vier à nossa mente, levantaremos este escudo, proclamando a verdade da palavra e neutralizando o ataque do maligno. Tomamos agora o capacete da salvação. Colocamos sobre a nossa cabeça, protegendo a nossa mente e o nosso campo de batalha mais crucial. A certeza da nossa salvação em Cristo Jesus guarda os nossos pensamentos. Rejeitamos toda confusão mental, toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome do pânico. Temos a mente de Cristo. Este capacete nos lembra de que o nosso destino eterno está seguro. Não lutamos para obter a vitória, mas lutamos a partir da vitória que já nos foi garantida. Esta certeza protege a nossa esperança e nos dá uma perspectiva eterna, fazendo com que os problemas terrenos percam a sua capacidade de nos esmagar. E, finalmente, empunhamos a única peça de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas uma arma para ser manejada. Assim como Jesus no deserto, quando o inimigo vier com suas tentações e sugestões, nós responderemos: está escrito. Que o Espírito Santo traga à nossa memória os versículos de que precisamos para cada situação do dia de hoje. Que a tua palavra esteja em nossa mente e em nossa boca, pronta para ser declarada, para cortar toda mentira, para trazer luz às trevas e para estabelecer a tua vontade. Usaremos esta espada, não para ferir pessoas, mas para destruir as fortalezas do inimigo em nossa vida e na vida daqueles por quem oramos. Assim, totalmente revestidos, de pé, firmes na verdade, protegidos na justiça,
calçados com a paz, defendidos pela fé, com a mente guardada na salvação e com a palavra de Deus em nossas mãos, estamos prontos. Agora vá, saia deste lugar de oração e entre no seu campo de missão, que é o seu dia. Você não vai apenas para um dia de trabalho, de estudos ou de afazeres. Você vai como um embaixador do reino dos céus. Cada pessoa que cruzar o seu caminho é uma oportunidade divina. Seja a resposta da oração de alguém. Ofereça um sorriso, uma palavra de ânimo, um gesto de gentileza. Seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Brilhe a luz de Cristo na escuridão. Seja o sal que dá sabor a um mundo insípido. Lembre-se, você não vai sozinho. O Espírito Santo, o nosso Consolador, vai contigo, em ti e sobre ti. Ele te guiará, te fortalecerá e te dará as palavras certas na hora certa. Que a autoridade do nome de Jesus seja a sua bandeira. Que o amor de Deus Pai seja a sua motivação. E que a comunhão do Espírito Santo seja a sua força constante. Este dia pertence ao Senhor. Viva-o plenamente, corajosamente e para a glória dele. A vitória já é sua. Tome posse dela. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, o nosso rei vitorioso. Amém. Meu amado, minha amada, revestidos estamos, equipados para a jornada com a armadura da luz. Mas de que adiantaria a armadura mais forte no corpo de um soldado cujo coração vacila? De que serviria a espada mais afiada nas mãos de quem não crê na vitória do seu rei? A lição que ecoa desde o início de nossa oração, a advertência solene do Salmo 78, volta a ressoar em nosso espírito. Os filhos de Efraim estavam armados, prontos para a batalha, mas retrocederam no dia da peleja. Por quê? Porque o seu coração não era reto para com Deus, nem foram fiéis na sua aliança. A força deles não estava em seus arcos, mas deveria estar em sua confiança. A falha não foi de equipamento, foi de convicção. E é por isso que agora, antes de darmos um passo sequer para fora deste santuário de oração, nós paramos para fazer a declaração mais importante do nosso dia. É o combustível para a nossa jornada, a força que move os nossos pés dentro das sandálias do Evangelho, o poder que levanta o escudo da fé. É a nossa declaração de fé inabalável no Deus soberano, fiel e todo-poderoso. Este é o momento em que a nossa alma se levanta e proclama em quem temos crido. Nós declaramos que tu, Senhor, és o Deus soberano. O teu trono está firmado nos céus e o teu reino domina sobre tudo. Tu és aquele que chama à existência as coisas que não existem. Tu pesas os montes em balanças e medes as águas na concha da tua mão. As nações diante de ti são como um pingo num balde, como um grão de poeira na balança. Tu chamas, e cada estrela pelo seu nome, e por seres grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Se o teu poder sustenta o cosmos, como não sustentaria a minha pequena vida? Nós proclamamos a tua soberania sobre a história. Reis se levantam e reinos caem segundo o teu desígnio. Impérios florescem e murcham debaixo do teu olhar. Tu não és um espectador surpreso dos acontecimentos do mundo. Tu és o autor, o diretor e o consumador de todas as coisas. E se tu governas a história das nações, tu governas a minha história pessoal. Cada dia da minha vida foi escrito no teu livro antes mesmo que um deles existisse. O meu passado, com suas dores e alegrias, não fugiu ao teu controle. O meu presente, com seus desafios e incertezas, descansa seguro em tuas mãos. E o meu futuro, que para mim é um mistério, para ti é um fato consumado, um plano de paz e de esperança, e não de mal. Nada, absolutamente nada, acontece em minha vida sem a tua permissão. A doença não me toca sem que tu permitas. A crise financeira não me abala sem que tu autorizes. A traição não me fere sem que tu estejas no controle.
pronto para transformar a maldição em bênção, como fizeste com José. Ó, que descanso para a alma saber que não somos vítimas do acaso, folhas soltas ao vento do destino, mas filhos, amados de um Pai soberano que governa o universo a partir de um trono de graça. E por crermos em tua soberania, nós declaramos hoje a nossa fé, mesmo em meio às lutas. Nós escolhemos ser como o profeta Abacuque, que se levanta em meio ao caos e canta o seu hino de confiança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Sim, Senhor, mesmo que o diagnóstico seja desfavorável, eu me alegrarei em Ti. Mesmo que a porta de emprego não se abra, eu exultarei em Ti. Mesmo que o relacionamento esteja quebrado, mesmo que a solidão aperte, mesmo que o luto traga a sua sombra, eu firmo os meus pés na rocha da minha salvação e escolho Te louvar. O louvor não é a negação da minha dor, mas é a declaração da Tua grandeza acima da minha dor. Nós declaramos com o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Sim, nós atravessamos vales. O vale da enfermidade, o vale da escassez, o vale da decepção, o vale da ansiedade. Mas a promessa é que não estamos sozinhos no vale. Tu estás conosco. A Tua presença transforma o vale mais escuro num lugar de encontro, num lugar de intimidade, num lugar onde experimentamos o Teu consolo como em nenhum outro lugar. Declaramos com o apóstolo Paulo: sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O nosso coração, a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro, tudo é um depósito que confiamos a Ti, e o Teu poder é a nossa garantia. As tempestades podem se levantar, os ventos podem soprar com fúria, mas a nossa casa não cairá, porque está edificada sobre a rocha, que é Cristo. E por causa de tudo isso, nós nos apegamos com toda a força da nossa alma à promessa que atravessa toda a Escritura como um fio de ouro. Aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Oh, que promessa gloriosa! Ser confundido ou envergonhado na Bíblia significa apostar a sua confiança em algo e descobrir que aquilo era falso, era fraco, era uma ilusão. É como construir uma casa sobre a areia e vê-la desmoronar na primeira tempestade, sendo exposto à vergonha e à ruína. Mas a Tua palavra nos garante: a nossa fé em Ti não é uma aposta, é uma certeza. Confiar em Ti não é um salto no escuro, é um passo para a luz. Esperar em Ti não nos deixará envergonhados no final. Pode ser que, por um tempo, o mundo olhe para nós e pense que a nossa fé é loucura. Pode ser que as circunstâncias momentaneamente pareçam contradizer as Tuas promessas. Pode ser que o inimigo sussurre em nossos ouvidos que fomos abandonados, que Deus se esqueceu de nós, como o povo no deserto pensava. Mas nós escolhemos crer na Tua palavra e não nos sentimentos ou nas aparências. A nossa confiança não será confundida. O Senhor se levantará em nosso favor. Ele vindicará a nossa fé. Ele mostrará ao mundo que valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena perseverar. Como está escrito: nenhum dos que esperam em Ti será confundido. Nós nos agarramos a esta promessa hoje como uma âncora para a nossa alma, firme e segura. Esta fé declarada, Senhor, que ativa o poder da oração. A oração não é a tentativa de convencer um Deus relutante. É o alinhamento do nosso coração com o coração de um Pai amoroso e todo-poderoso que já deseja nos abençoar.
A oração é a chave que abre os tesouros do céu. É a nossa arma de guerra, a nossa linha de comunicação direta com o quartel-general. Tu nos disseste: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tu nos ensinaste que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, nós declaramos que a nossa oração hoje não são palavras vãs lançadas ao vento. Elas são poder. Elas movem montanhas. Elas mudam circunstâncias. Elas quebram cadeias. Elas fecham a boca de leões. Elas abrem portas de prisão. Elas trazem cura aos doentes. Elas trazem salvação aos perdidos. Nós cremos no poder da oração, porque cremos no poder do Deus a quem oramos. A nossa fé na tua soberania e fidelidade nos dá a ousadia para pedir, buscar e bater, sabendo que o Pai se agrada em dar boas coisas aos seus filhos. Se esta certeza, esta forma de começar o dia ancorado na rocha, faz a sua alma vibrar. Se você deseja fortalecer a sua fé diariamente, declarando a palavra e se apegando às promessas, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se em nosso canal para continuar orando junto conosco todos os dias. Ao se inscrever, você se junta a uma família de fé que escolhe, a cada manhã, não ser confundida, mas sim viver na plenitude da confiança em nosso Deus. Ative as notificações e faça parte deste exército de intercessores que se levanta a cada amanhecer. E agora, com a nossa fé declarada em alta voz, com a soberania de Deus proclamada em nossos corações e mentes, com a certeza da nossa vitória ecoando em nosso espírito, estamos prontos. Prontos não apenas para viver o nosso dia, mas para lutar pelos outros. A fé que acabamos de professar não é egoísta. Ela não termina em nós mesmos. Ela se torna um escudo, não apenas para nos proteger, mas para cobrir aqueles que amamos. Ela se torna uma espada, não apenas para defender nosso território, mas para conquistar novos territórios para o reino de Deus, na vida de nossa família, de nossos amigos e de nossa nação. Prepara-te, pois agora a nossa oração se alarga. Deixamos o átrio da declaração pessoal e adentramos o santo lugar da intercessão. Entramos no campo da batalha espiritual, onde a nossa fé se torna uma arma de guerra poderosa em Deus para destruir fortalezas em favor daqueles a quem o Senhor nos chamou para amar e proteger. Amado e amada de Deus, entramos agora no campo da intercessão e da batalha espiritual. Não entramos com a nossa própria força, pois em nós mesmos nada podemos fazer. Não entramos com base em nossos méritos, pois somos justificados unicamente pela graça. Nós entramos neste campo de batalha firmados em uma autoridade que não é nossa, mas que nos foi delegada. Entramos porque estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade, e poder e domínio. Entramos no poder que há no nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Entramos não para lutar por uma vitória incerta, mas para impor e administrar a vitória esmagadora que Cristo já conquistou na cruz, onde ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. É a partir deste lugar de autoridade, desta posição de vitória, que agora levantamos a nossa voz. E a nossa primeira arma nesta batalha é a memória da fidelidade de Deus, o antídoto contra o veneno do inimigo. O adversário trabalha incansavelmente para nos fazer esquecer, para nos induzir à mesma amnésia espiritual que afligiu a geração do deserto no Salmo 78. Ele quer que esqueçamos os mares que Deus abriu, as rochas de onde ele fez brotar água, o maná que choveu do céu. Pois quem se esquece do poder de Deus no passado, duvidará das suas promessas para o futuro. Mas nós, hoje, nos recusamos a esquecer.
Nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança e, com a lembrança dos seus grandes feitos, nós agora nos levantamos em intercessão, usando a sua palavra fiel como uma espada afiada contra toda obra das trevas que se levanta contra as nossas vidas e as nossas famílias. Começamos pelos nossos lares. Em nome de Jesus, nos levantamos contra todo espírito de contenda, de divórcio, de ira e de divisão que tenta se infiltrar em nossas casas. Declaramos que a nossa casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde houver muros de silêncio, nós declaramos que eles vêm abaixo agora. Onde houver amargura e falta de perdão, nós liberamos o bálsamo curador do Espírito Santo. Nós quebramos, no nome de Jesus, toda palavra de maldição que foi lançada contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra a nossa herança. Declaramos que os maridos amarão as suas esposas como Cristo amou a igreja. Declaramos que as esposas respeitarão os seus maridos. Declaramos que os filhos andarão em obediência e honra e que os pais não provocarão seus filhos à ira, mas os criarão na disciplina e na admoestação do Senhor. Cobrimos com o sangue de Jesus as soleiras das nossas portas, os umbrais de nossas janelas. Ordenamos que o anjo da morte, da destruição, da miséria passe de largo. Declaramos que a nossa casa não será uma habitação de medo, mas um santuário de paz. Não será um lugar de gritaria, mas um altar de adoração. Proclamamos sobre a nossa família a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Onde há rebeldia nos filhos, nós quebramos esse espírito agora e declaramos que os seus corações se voltarão para os pais e os corações dos pais para os filhos. Onde há frieza entre o casal, ordenamos que o primeiro amor seja restaurado pelo poder do Espírito Santo. Nossas famílias pertencem ao Senhor. Agora, avançamos contra as fortalezas na mente e nas emoções. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos levantamos contra todo espírito de medo. A palavra declara que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, todo espírito de pânico, de ansiedade, de fobia, de preocupação que tem paralisado o povo de Deus, nós te ordenamos agora. Retira-te, perde a tua força, solta as mentes e os corações. Nós quebramos o poder da depressão, da angústia, da solidão e do desespero. Declaramos sobre a tua vida a verdade de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós enviamos a palavra de cura para as memórias traumáticas. Cada abuso, cada rejeição, cada traição, cada palavra dura que gerou uma ferida na alma, nós declaramos que o médico dos médicos está agora aplicando o seu óleo e o seu vinho. Declaramos a verdade de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre nós para proclamar liberdade aos cativos, para consolar todos os que choram, para dar uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Nós cancelamos os pesadelos, o tormento noturno, os pensamentos de morte e de suicídio. E no lugar deles, liberamos pensamentos de paz, de esperança, de vida e de futuro, pois esses são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Com a autoridade que nos foi conferida, nós declaramos a quebra de toda corrente e de todo o cativeiro espiritual. A palavra afirma: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Em nome de Jesus, nós quebramos as correntes de vícios, o alcoolismo, a dependência química, a pornografia, o vício em jogos, toda compulsão que escraviza a alma.
Nós declaramos que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós nos levantamos contra toda maldição hereditária, todo ciclo de miséria, de enfermidade, de divórcio, de fracasso que tem se repetido de geração em geração. Pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, nós declaramos que toda maldição foi quebrada. Cristo se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Portanto, cancelamos toda palavra contrária, todo decreto do inferno, toda dívida espiritual que o inimigo usava como legalidade para oprimir. A cédula que era contra nós foi rasgada, foi cravada na cruz. Nós declaramos liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade espiritual sobre a tua vida e a tua casa. O jugo que estava sobre os teus ombros está despedaçado, e o fardo que te oprimia está destruído pela unção do Espírito Santo. E nos posicionamos agora como uma muralha de fogo ao redor de ti e de tua família, declarando proteção divina contra todo ataque do inimigo. Nós ativamos pela fé as promessas do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Sim, Senhor, nós confiamos que Tu nos livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos darás ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós declaramos que você não temerá o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Nós cobrimos a tua saída e a tua entrada, o teu levantar e o teu deitar com o sangue de Jesus. Declaramos proteção contra acidentes, contra a violência, contra assaltos, contra balas perdidas. Ordenamos que todo plano do inimigo para trazer luto e destruição à tua casa seja agora frustrado e desfeito em nome de Jesus. Todo dardo inflamado do maligno que for lançado contra ti, contra o teu cônjuge, contra os teus filhos, é agora apagado pelo escudo da fé. Se enquanto orávamos, o Espírito Santo trouxe um nome, uma face, uma situação específica ao seu coração. Saiba que esta oração de concordância já está cobrindo esta vida e esta causa em poder. Mas queremos ir além. Queremos nos unir a você em fé, de uma forma ainda mais pessoal. Deixe o seu nome, ou o nome da pessoa, por quem você está intercedendo, aqui nos comentários. Não precisa expor a situação. Deus conhece. Nós vamos apresentar cada nome diante do altar do Senhor, crendo na promessa de que onde 2 ou 3 concordam na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por nosso Pai que está nos céus. Sua batalha é nossa batalha. Junte-se a esta corrente de oração e vamos ver o impossível acontecer. E agora, guerreiro, guerreira de Deus, depois de termos empunhado a espada do Espírito, depois de termos estabelecido um perímetro de proteção e libertação sobre as nossas vidas e sobre os nossos amados, o que nos resta fazer? Será que recuamos e esperamos para ver o que acontece? Jamais! O exército de Deus não recua. Depois da batalha, vem o brado de vitória. Levantamos a nossa voz, não mais em petição ou em combate, mas em proclamação profética. É hora de declarar o resultado final, de chamar à existência a vitória que já foi conquistada para nós na cruz e que agora se manifesta em nossa realidade pela fé. É hora de falar ao vale de ossos secos e profetizar vida. Prepare o seu espírito, afine a sua audição espiritual, pois vamos agora declarar o que o Senhor fará, selando este tempo de oração com uma palavra de triunfo que ecoará desde a terra até os céus e fará o inferno tremer. Meu irmão, minha irmã, o som da batalha cessa, a espada do Espírito que empunhamos em intercessão repousa.
As petições foram elevadas, a guerra foi travada no lugar secreto. E agora, no silêncio que se segue à tempestade, no lugar onde antes havia o clamor da batalha, um novo som começa a emergir. É o som de correntes caindo, é o som de portas de bronze se quebrando. É o som suave e poderoso da voz do nosso Deus declarando: está consumado. A vitória que foi conquistada por Cristo na cruz é agora, pela fé, manifestada em nossa realidade. E por isso, a nossa postura muda. Já não somos o soldado em combate, mas o herdeiro que toma posse da terra prometida. É hora de profetizar, é hora de chamar à existência aquilo que já foi liberado nos céus. Esta é a nossa herança, a herança daquela geração que aprendeu a lição do Salmo 78, a geração que não se esquece dos feitos do Senhor, mas que confia em sua palavra e avança para tomar posse da bênção. Levante a sua voz comigo, não em dúvida, mas em certeza, não em esperança, mas em posse. Este é o nosso brado de vitória. Nós profetizamos e declaramos, em nome de Jesus, que as cadeias foram quebradas. A palavra do Senhor nos garante, em Isaías 10:27, que o jugo será despedaçado por causa da unção. E nós cremos que a unção do Espírito Santo fluiu neste tempo de oração. Portanto, toda corrente de vício que te prendia, nós a vemos agora rompida e feita em pedaços. Toda cadeia de dívida e miséria que limitava a tua prosperidade, nós a declaramos desfeita. Toda prisão emocional de amargura, de ressentimento e de falta de perdão, nós declaramos que as suas portas foram arrancadas. Onde havia um ciclo de enfermidade, nós profetizamos um ciclo de saúde divina. Onde havia um padrão de fracasso, nós profetizamos um novo caminho de sucesso e de vitória. Assim como Pedro na prisão, que dormia acorrentado entre 2 soldados, e o anjo do Senhor o tocou e as algemas caíram de seus pulsos, nós declaramos que o toque de Deus te alcançou nesta manhã, e as correntes invisíveis que te seguravam, que te limitavam, que te impediam de avançar, acabaram de cair por terra. Você está livre. A palavra diz: Ele tira os presos para a prosperidade. Receba esta palavra. A sua libertação não é para a vergonha, não é para a incerteza. A sua libertação é para um lugar de abundância, de prosperidade, de vida plena. Ande na liberdade para a qual Cristo te chamou.